Este é o quarto episódio deste manhwa. Se você não viu o episódio anterior, clique neste botão e vamos começar este episódio sem demora. Vemos que um enorme exército de dragões está atacando a cidade, e gritos são ouvidos em todos os lugares, enquanto as pessoas correm para salvar suas vidas. Mas então, algo saiu e despedaçou um dragão. Vendo isso, a boca de Efrit ficou aberta, e este ataque estava sendo feito por ninguém menos que o Santo da Espada, que estava ensinando os seus soldados a usar o arco cruzado do matador de dragões. Obedecendo ao Santo, os soldados continuaram recarregando o arco um por um e atirando, e um por um, aqueles dragões começaram a cair. Parecia que o dragão foi soprado no ar para atirar. Os soldados estavam felizes que se o arco cruzado do matador de dragões estava funcionando. Mas então, um soldado viu algo assustador no céu. A cor do céu começou a mudar. Nuvens escuras cobriram o céu, e relâmpagos roxos começaram a crepitar como se algum poder demoníaco estivesse chegando. O trovão alto e os sons do dragão fizeram seus ouvidos sangrarem. Os soldados se abaixaram. Eles foram e taparam os ouvidos, para não perderem a audição. Os dois aproveitadores tremiam de medo, olharam para o céu e não conseguiam acreditar no que viam. E então eles perceberam que quem liderava aqueles dragões era ninguém menos que a Mãe Dragão do Trovão. Vendo isso, os soldados também entenderam que não importa quão poderosa seja a besta cruzada matadora de dragões, eles não conseguiriam sequer fazer um arranhão nesta Mãe Dragão. Mas antes que os soldados pudessem escapar de lá, a Mãe Dragão os viu e começou a chover fogo sobre eles. Mas então uma voz disse aos soldados para não entrar em pânico. Era a Santa da Espada, e ela disse que lidaria com a Mãe Dragão sozinha, e pediu ao resto dos soldados para proteger a cidade. Ela usou seu círculo mágico para criar o escudo que deteve o ataque da Mãe Dragão. O resto dos dragões também não conseguiu entrar na cidade devido a essa barreira. Então, vemos que uma pessoa envolta em roupas pretas está assistindo a essa destruição acontecendo na cidade. Foi ninguém menos que Lin, quem ficou surpreso que a Santa da Espada realmente resistiu ao ataque da Mãe Dragão do Trovão. Junto com ele, um grupo de alguns goblins sujos também estava de pé, assistindo a batalha à distância. Ele analisou as estatísticas do dragão e via que ele era um ser extremamente poderoso, e sua força total era de 29.900. Então outra tela de status apareceu, na qual ele analisou o Santo da Espada chamado Elijah. Estava lá, mas ele também tinha Enermak, e sua força total era de 4.000, ou seja, mais do que a Mãe Dragão. Isso significava que a Mãe Dragão não duraria muito. Ele pensou que era bom não estar lutando contra ela, caso contrário teria sido salvo. Elijah matou os dragões restantes e conseguiu perfurar as asas da Mãe Dragão. Ela era mais poderosa que a Mãe Dragão, mas o dragão tinha muita saúde, o que prolongou a batalha. Devido a isso, a Elijah não conseguiu acabar completamente com a Mãe Dragão. Isso foi muito agradável para Lin, pois era uma oportunidade para ele, e uma chance perfeita para se vingar dos humanos como havia planejado. Uma equipe criou um tumulto para desviar a atenção dos humanos, enquanto a outra equipe entrava na cidade. Ele e seu grupo de goblins sujos estavam agora prontos para criar mais destruição na cidade. Pequenos dragões também estavam queimando tudo enquanto voavam pela cidade. Os prédios estavam envoltos em fogo e ninguém conseguia escapar. O carregador gritava que era difícil lidar com aqueles dragões, mas conseguiu matar alguns deles. Dizia que animais são animais e que tudo isso era possível graças ao seu mestre. Ele era um matador de dragões, então essas coisas eram apenas uma brincadeira para ele. De repente, viu um aldeão entre os goblins. Efrit ouviu a mulher ditando sobre a invasão, que estava correndo em direção a eles. Os soldados pensaram que esse cara tinha perdido completamente a cabeça. Um deles disse que nenhum goblin é estúpido o suficiente para se infiltrar em nossa cidade. Mas de repente, eles viram uma mulher correndo de um grupo de goblins implorando por ajuda, porque ela não queria ter bebês goblins. Loder viu esse ataque. Eles não esperavam que os goblins também viessem e piorassem a situação, enquanto eles já estavam lidando com os dragões. Ele pediu a seus companheiros para lidarem com os restantes dragões e pegarem Efrit. Efrit correu em direção à mulher que estava fugindo dos goblins. Eles não sabiam que alguns goblins estavam à espreita no esgoto que iriam atacá-los. Assim que pisaram na tampa do esgoto, o comandante goblin sinalizou para os seus companheiros atacarem agora. Em um piscar de olhos, o sangue de Loder estava espalhado por todo o corpo, porque eles foram emboscados. Efrit, seus goblins capturaram eles enquanto Loder rastejava indefeso no chão. Sua perna foi cortada e ele não conseguia entender como tantos goblins conseguiram entrar nas muralhas da cidade. Os demais soldados tentaram ajudá-los, mas não conseguiram detê-los. Ele próprio estava lidando com muitos goblins.
Ele disse a seu líder Loder para ser corajoso até acabarmos com esta multidão e chegarmos até você. Mas então Loder pediu que ele olhasse para trás, mas era tarde demais, porque Lin já havia acabado com eles até então. Loder estava furioso e tremendo com Efrit. Ele não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ele se perguntou como uma única pessoa poderia lançar um ataque tão poderoso tão rapidamente. Então Lin tinou o capuz e disse a ele que não sabia que eles os pegaria tão facilmente. Loder gritou de raiva e disse ao líder Goblin que o mataria. Ele se vingaria de seus companheiros mortos e puniria o líder por seus crimes. O líder Goblin chutou o idiota do Loder no pescoço e disse a ele para primeiro olhar para sua condição e depois falar bobagens como um tolo. Então ele disse a alguns de seus Goblins para levarem Loder e Efrei para fora da cidade através de Suart, onde uma cena ainda mais horrível aguardava, e o restante dos Goblins deveria acompanhá-lo. Ele foi convidado a escalar o muro e lidar com o arqueiro da cruz. Ao saírem, gritos foram ouvidos vindo de diferentes casas da cidade. Algumas pessoas estavam queimando vivas. A preocupação era claramente visível no rosto de Elaia ao ver todo o incidente. Ao ouvir a comoção, ela precisava fazer algo imediatamente para ajudar aquelas pessoas, mas não conseguia entender o que fazer. Elícia não conseguia entender como os Goblins conseguiam demonstrar tanta coragem para realizar um ataque tão surpresa em um momento tão crucial. Ela tinha muito em que pensar e tudo isso estava aumentando seus problemas, mas então a Mãe dos Dragões se transformou em uma forma humana. Ela zombou de Elaia e disse que seu tempo estava se esgotando. Uma luta intensa ocorreu entre elas para salvar a si mesma e sua cidade, e a Mãe Dragão estava agora à beira da derrota. Elícia pensou que só faltava um pouco mais de tempo, mas seus pensamentos vagaram em direção ao carregador de breves, imaginando se ela havia acabado com os dragões e goblins abaixo. Naquele exato momento, seus pensamentos foram interrompidos por uma enorme explosão que sacudiu toda a cidade e lançou muitos cavaleiros para o ar. A atenção da Santa da Espada subitamente se voltou para aquela direção. A confusão se espalhou por seu rosto ao perceber que o caso que ela pensava que estava sob controle, estava agora sob controle. Estava completamente fora de controle. Enquanto isso, a Mãe Dragão sentiu a mudança de ritmo e lentamente se levantou com um sorriso malicioso quando os Goblins chegaram bem a tempo para aproveitar a destruição momentânea do Santo da Espada para destruir o dragão. A mãe se transformou em pura energia e se preparou para fugir usando suas últimas forças. Enquanto voava para o céu, sua risada zombeteira ecoou pelo campo de batalha e disse que definitivamente retornaria após se recuperar totalmente. A Santa da Espada percebeu que este não era um pequeno revés, mas uma grande derrota. Raiva e frustração ferviam dentro dela. Ela socou uma gota de sangue de seus lábios e seus olhos ardiam de raiva. Ela disse: "Espere só, eu irei e te matarei na Ilha do Dragão." Algumas horas depois, com uma determinação de aço, a Santa da Espada retornou às ruas onde os restos da batalha ainda existiam. O cheiro de sangue e fumaça pairava no ar enquanto ela rapidamente despachava os goblins tolos, que ousaram desafiá-la. Sua espada, que brilhava fracamente na luz fraca, estava encharcada no sangue dos inimigos. Segurando sua arma em uma mão, ela estendeu a outra. Sua presença era tão imponente que até mesmo os cavaleiros restantes, machucados e amaçucados, se curvaram em respeito diante dela. "Onde está Loder?" Ele perguntou aos cavaleiros. Aqueles que tremiam de medo e exaustão olhavam para ele com uma expressão de medo no rosto, sabendo que tinham falhado no seu dever. E ele estava deitado em um estado real de ferimento, encostado na parede. Um dos cavaleiros sentados tentou levantar a cabeça. Ao lado dele, uma mulher com as roupas rasgadas tremia de medo e segurava suas roupas rasgadas com força. Com a voz pesada, o cavaleiro contou a verdade. Loder e Efrei haviam sido capturados pelos Goblins. A raiva brilhou nos olhos da Santa da Espada, como se tudo estivesse queimando diante dos seus olhos, e ela não conseguia entender como tudo aquilo aconteceu. Os cadáveres dos bravos caídos estavam espalhados pelas ruas da cidade, o que era um testemunho da crueldade do ataque dos Goblins. Esses Goblins não eram como ela já havia visto antes. Sua força era muito maior do que a de qualquer humano, como se não fossem humanos. Mesmo os maiores guerreiros não poderiam derrotá-los. A Santa da Espada permaneceu silenciosa, olhando para o chão encharcado de sangue. A gravidade da situação pesava sobre seus ombros. Seus punhos estavam cerrados com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Uma nova determinação brilhou nos seus olhos. Ela havia tomado a sua decisão. Agora ela iria para as florestas caçadas e destruiria todas as tribos de Goblins, e ninguém seria poupado. Mas como não tinha visto ninguém, ela não seria capaz de derrotá-los. Ela se virou para ir embora. A mulher sentada ao lado do cavaleiro ferido segurou sua mão. O amanhecer brilhava em seus olhos. Sua voz tremia de medo. "Se você for embora, quem nos salvará?
Os goblins. Eles podem voltar depois de um tempo. Ela piscou. Sua determinação vacilou. Lentamente, o povo de Char começou a se reunir ao seu redor. Seus rostos estavam brancos de fadiga e medo. Um a um, eles se curvaram diante dela. Uma esperança desesperada era visível em seus olhos. Nós somos do Império, eles disseram, com a voz trêmula. Por favor, fique conosco. Salve-nos. O Santo da Espada olhou para o chão, perdido em profundos pensamentos. Ele estava certo. Por mais que ela quisesse salvar Loder e Y'ffrei, era mais importante salvar as vidas daquelas pessoas inocentes que estavam à sua frente. Loder foi capturado porque sua força não era suficiente contra esses goblins. Ela decidiu que pediria ajuda à família real. Ela esperava que eles enviassem soldados para lidar com o problema dos goblins, enquanto ela mesma ficaria na cidade e a protegeria. Do outro lado, na tribo Goblin, a vida continuava como sempre. Goblins e elfos viviam suas vidas cotidianas, sem saber da destruição que estava acontecendo na cidade. A paz da aldeia foi repentinamente quebrada pelas vozes agitadas de pequenos goblins que corriam para o assentamento. Eles relataram que seu líder, Lin, e seu grupo haviam retornado, trazendo consigo 2 prisioneiros humanos, os Efrit, com as mãos amarradas e uma careta no rosto, que estavam sendo mantidos em cativeiro pela tribo. Eles foram levados ao coração, onde goblins e elfos se reuniram ao redor deles. Sua curiosidade aumentou ao ver os novos prisioneiros. Frafrana foi empurrada para o chão sem cuidado e caiu de lado. Depois, foi arrastada e obrigada a sentar perto de uma grande pedra onde Loder já estava sentado. Loder disse a Afia em voz baixa: "Esses goblins estão cheios de desdém. Eles também mantêm elfos em cativeiro. Isso prova que eles são muito mais organizados do que pensávamos." Y'ffrei respirava pesadamente. Seu rosto ficou vermelho, mas deu um leve sorriso olhando para Loder, e disse que talvez um deles fosse um goblin de lágrima heróica. Ela disse em voz baixa e um pouco estranha, mas havia uma despesa de esperança nela. Loder ficou preocupado e inclinou um pouco mais perto dela. Seu rosto suavizou de preocupação. Ele perguntou: "Você está se sentindo um pouco melhor?" Ele perguntou genuinamente preocupado. Em resposta a isso, Frey cruzou as mãos, fechou os olhos e começou a se concentrar completamente. Lentamente, uma energia dourada começou a brilhar ao redor do seu corpo. Ela sentiu um tremor, sinal de sua força interior, e disse suavemente: "Esse veneno é bem forte, mas preciso de mais tempo para eliminá-lo." Nesse momento, Lin chegou com as mãos casualmente enfiadas nos bolsos das calças e um sorriso no rosto. Um sorriso presunçoso se espalhou como se estivesse gostando de olhar para Y'ffrei. "Impressionante", ele disse, em um tom sarcástico. "Pensar que a água perderá seu efeito tão cedo? Sua raiva é realmente louvável." Y'ffrei abriu os olhos. O medo a tomou conta e seu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Os olhos de Loder estavam queimando de raiva. Ele estava olhando para Lin. Mas antes que alguma coisa pudesse acontecer, um goblin veio e pegou Loder por uma mão e começou a pressionar sua cabeça com a outra. Enquanto isso, Lin pegou a perna de Y'ffrei. Devido a isso, Y'ffrei começou a entrar em pânico e tentou se libertar. Assim que o sorriso de Lin cresceu, ele provocou seu capturador. Vendo o medo nos olhos, ele estava ficando mais feliz. Lin cravou suas unhas afiadas na perna de Y'ffrei, o que a fez gritar de dor. Lin estava enjoando daquela dor. Ele estava aproveitando cada segundo. Loder tentou impedi-lo, mas o Goblin o pegou e a sua raiva estava fervendo. Loder gritou e pediu para Lin parar, mas o Goblin deu um tapa forte nela e ordenou que ela ficasse quieta. A força do tapa fez Loder cair no chão e tentar se levantar, enquanto Lin finalmente arrancou suas unhas da perna de Y'ffrei. Totalmente satisfeito com sua crueldade, Loder olhou para Lin com ódio. Ele viu Lin e entendeu que estava lidando com um Goblin extremamente inteligente. Ele alertou Lin sobre as consequências de capturá-los. Ele a lembrou do poder do Santo da Espada, que pode exterminar toda a tribo Goblin de uma só vez. Mas Lin apenas sorriu e respondeu que o Santo da Espada também estava em sua lista de alvos, mas que ainda não havia chegado a hora de enfrentá-lo. Lin já havia se preparado para esconder as evidências para que ninguém, nem mesmo o Santo da Espada, pudesse encontrá-las. Lin se levantou, estendeu a mão com um lenço e ordenou ao Goblin que enviasse os Goblins mais jovens para a floresta e caçassem monstros, enquanto Efris sofria. O Goblin curvou-se diante de Lin e a respeitou. Apreciando sua autoridade, a situação havia chegado a um ponto em que os humanos não podiam ignorá-la, e Lin sabia que precisava completar sua evolução antes da retaliação. Ele colocou o pé firmemente no peito de Loder, indicando que faria algumas perguntas cruciais agora.
e o alertou para dizer a verdade, ou então teria que enfrentar seus inimigos, a risco de perder uma parte do corpo. Loder sentiu o peso da ameaça de Lin. Ele cerrou os dentes quando Lin se aproximou. Sua presença emanava uma aura assustadora. Puxando uma adaga, Lin perguntou se os humanos gostavam de capturar e torturar goblins secretamente. Lin cortou friamente a orelha de Loder com precisão milimétrica, fazendo com que Loder segurasse sua orelha sangrando de dor. Paralisada de medo, Freya simplesmente assistiu, horrorizada. Lin voltou seu olhar para Loder e perguntou se ele realmente acreditava que suas ações eram para o bem da humanidade, ou se ele estava apenas tentando solidificar sua reputação de herói. Ela acusou Loder e Efrit de assassinar a vila, um ato hediondo que lhes rendeu elogios dos humanos. Lin zombou do conceito de heroísmo, dizendo que era fácil para eles matar humanos e goblins em nome da salvação dos outros. Os humanos muitas vezes lutam para manter seu status de herói, e quando Loder e Afer Shucker começaram a entrar em pânico sobre como um goblin sabia tanto sobre suas ações, Lin manteve a calma, colocando a mão sobre o rosto. Dizendo que a conversa acabou agora, Lin revela que, ao contrário dele, ele não precisava mostrar seus verdadeiros sentidos para ele, porque sua natureza maligna estava dentro dele, e promete lhe ensinar uma lição que ele nunca vai esquecer. Então, a atenção de Lin se voltou para Efrit, que gritava de vergonha e medo, implorando a ajuda de Loder. As intenções de Lin eram claras quando ela começou a torturá-lo ainda mais. Com lágrimas nos olhos, Loder, com raiva e consternação, ordenou que Lin parasse, mas 2 goblins o agarraram, prendendo suas mãos. As palavras de Lin ecoaram em Efrit, lembrando-o de que aquilo era apenas o começo e que ele deveria se preparar para isso. Com um sorriso assustador, Lin agarrou seu ombro e depois seu pescoço. Lin disse a Loder com um sorriso malévolo que agora um espetáculo estava prestes a começar. Os goblins começaram a se aproximar e Efrit recuou. Seu medo era claramente visível. Loder, paralisado de medo, entendeu o quão horrível seria o que estava para acontecer. Efrit estava defensivo no chão, enquanto os goblins começaram a rasgar suas roupas. Mas isso é tudo por hoje. Nos encontraremos novamente no próximo vídeo. Até então, tchau!